Olá, participante, vamos dar início ao Mercado em Foco do mês de novembro. Vamos para os destaques aqui, começando por Brasil. Bom, a economia intensificou o ritmo de expansão aí no terceiro trimestre, né? O número veio bem positivo. Depois daquela ruptura, né, do crescimento em função da greve dos caminhoneiros, o mercado reagiu, né? O terceiro trimestre veio bem positivo. A inflação, né, para 2018 deve encerrar aí, abaixo do centro da meta de 4,5, né? Deve fechar perto dos 3,5, 3,40, né? É um cenário bem positivo. O cenário também é benigno para a inflação em 2019, né? Isso deve permitir que a taxa Selic aí do Banco Central deve permanecer nesse patamar de 6,5 aí, né? Principalmente até fechar o primeiro semestre de 2019, né? Claro que isso vai depender muito do ajuste fiscal, né, que eu acho que é o principal driver aí que o mercado deve analisar por ano de 2019. O governo, de certa forma, aquela pressão, né, no mercado em função da equipe econômica, o governo definiu já o primeiro escalão aí, né? O objetivo agora é construir uma coalizão aí para ver se consegue aprovar as reformas aí constitucionais, né, que é extremamente importante, é uma sinalização. Em relação ao mercado externo, né, Estados Unidos e China deram uma trégua, né, na guerra comercial, né, um acordo aí de 30 dias, né, uma trégua de 30 dias. Isso foi positivo, né, o mercado ainda segue apreensivo com essa relação comercial entre Estados Unidos e China. Em relação aos dados econômicos dos Estados Unidos, a inflação dos Estados Unidos mostrou sinais aí de uma pequena pressão, e isso deve fazer com que o Fed, Banco Central americano, continue aí no processo de ajuste aí da política monetária, né, até para 2019. Em relação à China, né, nós tivemos um crescimento abaixo do esperado, até em função, reflexo dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Isso vem afetando, né, a economia chinesa. E fechando aqui com a zona do euro, né, o ano de 2018 fechou abaixo do previsto, né, o governo europeu previa um crescimento acima de 2,5%, né, do PIB para a zona do euro, né, mas deve encerrar 2018 com um crescimento abaixo de 2%. Em relação aos indicadores econômicos para 2019, nos dias 26 e 27 de novembro, nós promovemos o nosso seminário de investimento, né, o anual. Chamamos alguns economistas, né, para debater alguns cenários, aí, alguns indicadores econômicos e também a macroalocação para 2019. Nós definimos algumas projeções de indicadores, né, para 2019. O INPC e o IPCA, a gente trabalha com uma variação de 4,5%, né, tanto para o INPC quanto para o IPCA. Uma taxa média de juros nominais na faixa de 8%, tá? Uma taxa de câmbio trabalhando perto da faixa de 3,70, né? E um PIB aí, né, para o final de 2019 na casa dos 2,42. Né? Essa Selic um pouco mais elevada, né, do que a gente está vendo hoje. Hoje a taxa está em 6,5, né? O Banco Central, ao longo de 2019, principalmente acho que no segundo semestre, deve ajustar um pouco, né, essa taxa, até em função dessa expectativa de crescimento, né, para a economia em 2019. A gente está trabalhando com um PIB de 2,40, né, podendo ser até maior. Isso deve gerar alguma pressão, além, mesmo sendo pequena, mas deve gerar alguma pressão inflacionária. Nada que fique fora dos parâmetros, né, da meta do Banco Central, mas ele deve promover algum ajuste aí, um ajuste pequeno, até para, né, equalizar a taxa de juros. Né? Indo para o resultado dos investimentos, né, iniciando pelo Plano BD. O Plano BD em novembro fechou com um patrimônio de 3,63 bilhões de reais. Né? No mês também foi muito positivo, né, o mês de novembro. Nós fechamos com um retorno de 0,66%, né, frente a uma meta aí de 0,18%. No acumulado do ano, a carteira do Plano BD apresenta um retorno de 11,29%, né, contra uma meta aí de 8,51%. Então, continuamos aí, né, nessa recuperação. Estamos com um prêmio em relação à meta bem elevado, né, fruto das estratégias que a gente
adotou no mercado, principalmente na inclinação da curva de juros longa, e também, né, conseguimos captar aí momentos, oportunidades, né, na renda variável, né, e também nos fundos imobiliários. O plano CV, ele fechou novembro com um patrimônio de 928 milhões de reais. Né. O mês de novembro também foi muito positivo. Nós fechamos com um retorno aí de 0,88% a carteira, contra uma meta de 0,20%. A rentabilidade acumulada de 2018, o plano CV apresenta um retorno de 12,10%, contra uma meta de 8,59%. Acima de 2 pontos percentuais aí de prêmio também, né? A mesma estratégia. O plano CV adota uma estratégia um pouco mais agressiva em relação ao plano BD, mas os ganhos, né, vieram também da inclinação da curva longa, né, de juros, que fechou bem, a gente estava bem alocado nos títulos longos, e também na renda variável, né, e fundos imobiliários. Então é isso, agradeço a atenção e até o próximo mês.